De novo, ignora o outfit, porque no dia que eu gravei esse vídeo estava um frio congelante aqui em Florianópolis. E eu vou publicar esse vídeo lá na frente, lá no final do mês de julho, perto do Dia dos Avós, porque o vídeo que vocês vão ver no dia 26 de julho, que é o dia da vovó, é referente ao filme Boa Sorte, Léo Grande, porque eu adoro esse filme. Mas aqui eu quero falar do contraponto do Boa Sorte, Léo Grande, que é De Repente 70. Eu não sei por que que eu assisti esse filme. Eu não sei nem por que que eu quis assistir esse filme. Na verdade, eu sei. Eu sei. Eu gosto muito da Melhor Idade. Eu gosto, adoro, mas gosto tanto que eu tenho vontade de abraçar. E aí eu vi que tinha Diane Keaton como protagonista desse filme. E eu me esqueci de todos os últimos 5 filmes que a Diane Keaton fez e que interpretou basicamente o mesmo personagem que é protagonista de Repente 70. Se você viu De Repente 30, é basicamente a mesma premissa. Igualzinha. A menina que tem lá os seus 30 e poucos anos, que ela se sente uma velha presa no corpo de uma jovem, que ela tem como grande referência de pessoa legal e descolada na vida a avó dela, e que ela queria ser que nem a avó dela, e aí ela acaba caindo numa situação que ela é assaltada há 40, 50 anos lá na frente e se torna uma senhora de 70 e poucos anos, interpretada pela Diane Keaton. Acontece o seguinte, eu não consigo imaginar, se bem que, de novo, né, não consigo imaginar, eu não vou cair nesse erro. Eu não consigo imaginar que uma pessoa que está na casa dos seus 70, 75 anos se comporte como a Diane Keaton se comporta nesse filme. E eu posso falar com propriedade porque eu convivo com essas pessoas. Tudo bem, Florianópolis você tem uma boa parte da população de melhor idade um tanto quanto rançosa, sabe? Com aquele lance dos preconceitos, sabe? De cantar pneu ou cantar o hino nacional para um pneu. Eu não sei se eu devia estar fazendo piada disso. Mas rola esses lances aqui, as pessoas são tanto quanto, como que eu vou dizer, diferentes. Vou dizer que é um modo alternativo de ver o mundo. Mas boa parte das senhoras que eu conheci na vida, as mais legais, as mais descoladas, tinham visão de mundo para frente, elas tinham um pensamento mais livre, totalmente desprovidas de preconceitos e de pré-concepções estabelecidas, sexualmente ativas, cabeça ventilada, falava palavrão. As mulheres, principalmente as mulheres com mais de 70 anos, mais legais que eu conheci, eram desse jeito. Elas não se comportavam como uma chata, como essa menina de 30 anos que se transformou numa mulher de 70. E depois, quando ela se transforma numa mulher de 70, ela passa a ter uma personalidade, e o que é crível, né? Porque a mente dela está nos 30 anos, mas passa a ter uma personalidade de uma menina de 30. Tanto que ela vira influenciadora digital, algo que também é crível, porque boa parte dos idosos estão virando influenciadores digitais. A gente tem vários exemplos. A Voz da Razão, Dona Dirce Ferreira, a, a Miriam, eu vou ter que pegar o nome, Mireia, eu ia pegar no Instagram, Mireia Borges, enfim, todas essas pessoas acima dos 60 viraram influenciadoras digitais. Só que são pessoas descoladas, legais e com mente aberta. E não a protagonista De Repente 70. Não sei se é o melhor exemplo que a gente pode dar de melhor idade moderna, porque, sinceramente, a personalidade que a Diane Keaton assume no filme é de uma pessoa tanto quanto problemática e perturbada. Por outro lado, não dá para dizer que esse filme não deixa lá as suas lições. A primeira lição é óbvia, não faça um filme como esse. Eu tô pegando pesado, mas esse filme realmente me decepcionou. Ele prometia bastante, mas não entregou. Porém, ele levanta discussões interessantes sobre a questão de você valorizar o tempo, de você saber viver o seu próprio tempo. Tipo, você tem 30 anos, viva os 30 anos, porque os 40, os 50, os 60, eles virão e serão melhores do que os 30. É só você ter paciência, observar o entorno e saber aproveitar os aprendizados e as oportunidades que você tem no meio do caminho. Isso é parte do processo.
Outro ponto que esse filme discute é justamente o papel da melhor-idade, como que o idoso se enxerga nesse momento no mundo e como que para o próprio idoso ele sente que é muito às vezes é muito cruel ter 70 anos e a sua mente ter 40, 30 e você ter os desejos e vontades de realizar as coisas e de buscar algo além do que simplesmente ficar no tricô e no crochê ou conversar com as amigas, porque elas fazem muito isso no filme. Então essas reflexões acontecem no filme e eu acho essas partes bem interessantes no longa. E serve de repente para você chamar sua mãe ou sua avó para assistir o filme, até mesmo para elas se identificarem com as situações que a turma de melhor idade faz no filme, majoritariamente mulheres, que é o que aparece no longa, mas é uma boa tentativa de fazer com que os nossos idosos se identifiquem com essas situações e façam as mesmas reflexões que o filme levanta sobre o papel de ser uma pessoa mais velha no mundo que nós temos hoje. Tem também cenários de conflito entre o uso ou não da tecnologia. Já falei sobre a presença dos idosos como influenciadores digitais, o conflito do velho e do novo, a coisa do falso moralismo, porque tem muita gente que acha que mães e avós não transam, principalmente avós. Tem gente que acha que avós não transa de jeito nenhum, mas tá lá. Boa Sorte, Léo Grande, que é o filme que eu vou comentar amanhã, fala justamente sobre isso. A melhor transa da sua vida pode acontecer quando você tem mais de 70 anos de idade. Para algumas pessoas, eu sei que aconteceu dessa forma. Eu sei que eu tô pegando pesado com De Repente 70, mas porque eu vejo esse filme com uma certa falta de originalidade na premissa principal e também na forma em como os acontecimentos se desenvolvem no filme. As soluções são óbvias, os problemas e conflitos que aparecem são mais óbvios ainda. Você tem a quebra da relação entre as melhores amigas, você tem a reconciliação, você tem o arrependimento da protagonista porque fez merda boa parte do filme. Tudo isso a gente vê em outras histórias, tudo isso a gente vê em comédias românticas, tudo isso a gente vê em filmes da Netflix que são pasteurizados para conquistar aquele público de meia idade, sabe? O boneco de neve que ganha vida só porque colocou um cachecol mágico nele. Não chega nesse ponto, mas já que a gente tem que trabalhar com surrealismo fantástico, porque é uma história de ficção, em função até mesmo da transição da protagonista da idade de jovem adulto para a melhor idade, acontece em função de um evento de surrealismo fantástico, e então a gente tem que trabalhar isso como uma obra de ficção, mas não chega no ponto de você ter os absurdos que a Netflix conta. E sim, tô pegando pesado porque Diane Keaton fazendo mais um papel de gosto extremamente duvidoso, mas é um filme que, se você tentar revirar o lixo ali, tentar tirar a casca de banana ou aquele absorvente íntimo já utilizado no lixo que você tem dentro da proposta, e eu tô falando lixo de forma figurativa, porque o filme só é decepcionante, ele não é tão ruim. Como eu disse, ele tem alguns pontos onde ele se destaca e que levanta algumas discussões e reflexões que, para mim, são interessantes e eu espero que para o público que vai assistir, principalmente o público mais velho, seja interessante também. Caso contrário, eu prefiro os vídeos que eu crio por inteligência artificial protagonizados pela Dona Valdete, porque Dona Valdete, sim, velhinha descolada, safada, gosta de sexo, não pode ver um Bilal duro na frente dela e representa muito mais a mulher moderna do que a Diane Keaton nesse filme. E o que mais dói é que a Diane Keaton assina a produção executiva De Repente 70. Recomendo que você assista só se for para você conferir com seus próprios olhos e, de repente, contrariar tudo aquilo que eu estou falando, porque você pode ter mesmo uma outra impressão a respeito dessa história. Eu achei frustrante, eu achei decepcionante, acho que não é o melhor exemplo para você mostrar para sua mãe ou para sua avó com uma idade mais avançada, que a terceira idade pode ser diferente do que fazer tricô e crochê e cuidar dos netos em casa. Acho que ela pode descobrir isso de repente no daqueles sites de vídeos tipo X não sei das quantas, não sei o que, hamster das quantas, ou até mesmo assistindo alguns vídeos desse canal, porque de tempos em tempos
eu também falo algumas coisas elogiosas para essa turma que viveu a vida inteira, e agora tem um marido chato roncando no sofá durante a reprise de 15 de novembro de Piracicaba e Mirassol. Você pode ter coisas mais interessantes para ver e fazer da vida. E, sei lá, assiste De Repente 70. Vai ver, fui eu que estava com mau humor no dia e achei um filme um tanto quanto broxante. Mas não é mais broxante que o seu marido, dona Gertrude, você pode ter certeza disso. Seu marido não tem jeito mais, tá? Recomendo que a senhora procure aquele estudante de medicina veterinária que a senhora encontrou no Tinder para, de repente, ter aquela conversa bacana no privado. Mas tenta controlar os nudes, tá, minha senhora? Tenta controlar os nudes quando for interagir com o garotão, tá?